Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, as irmãs, com a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu desejo que Deus fale ricamente no seu coração nesta hora de culto, para nós cultuarmos a esse Deus maravilhoso que nos ama de toda forma. Eu quero agradecer essa oportunidade que Deus nos dá para mim e para você, de nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Sinta-se à vontade, você está na sua casa, né? Mas eu sei que o seu coração agora está nas mãos do Senhor, está na obra do Senhor, e como se nós estivéssemos na igreja. Amém? Gostaria de ler um texto com você. Abra sua Bíblia, Salmo de número 131. Salmo de número 131. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, se colocasse de pé, aí mesmo na sua casa, em reverência à palavra do Senhor, que nós vamos ler, dando início a esse culto nesta hora. Amém? Salmo 131 diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? O salmista, aqui quando escreveu, ele está dizendo que o coração dele está nas mãos do Senhor. Por causa disso, ele não teme. E qualquer situação que ele tiver que passar, ou que ele esteja passando, ele não vai se exaltar, ele não vai se elevar, mas o coração dele vai permanecer firme, à base, no fundamento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é promessa, ela tem muita promessa para mim e para você, como corpo do Senhor, e nesta noite nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, ó Deus amado, por esta noite. Que o Senhor abençoe as nossas vidas aqui na tua casa. Ó Deus amado, entra no nosso coração, faz uma morada, Senhor Deus eterna, em cada um de nós. O teu Espírito Santo tem toda a liberdade, ó Deus, para falar conosco nesta noite. É uma noite de festa, de alegria, Senhor. Ó Deus, o nosso coração não se elevou em nenhum assunto demais, ó Deus, mas somente na tua presença e na tua palavra. Pai, nós cremos e te pedimos, esteja conosco, abra, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai, com a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esteja em oração até nós começarmos o louvor para a glória de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria começar falando uma coisa. Recentemente eu comentei com a minha mãe que Deus ele precisa do caos para trabalhar nas nossas vidas. Não tem como abrir o mar se não tiver água lá, e nem fazer o morto levantar se ele estiver vivo. Então, assim, toda vez que você pensar que a sua vida está um caos, você sempre lembra: Deus está trabalhando na minha vida. Porque é exatamente o que Deus precisa para trabalhar na sua vida. A minha mãe sempre comenta: não tem como reformar a casa sem quebrar as paredes. Então, assim, se a sua vida está um caos agora, é porque Deus está trabalhando nela. E Ele manda te dizer que não temas, porque Ele está com você, independente da situação, independente de qualquer contexto. Deus está sempre com você e Ele jamais vai te abandonar. Prometi não desanimar, não olhar atrás.
coisa que eu aprendi nos últimos dias da minha vida é sempre agradecer. Independente da situação que você estiver passando, agradeça. Porque como eu disse antes, se em todos os momentos Deus tem algo para trabalhar na sua vida, então independente do momento que você está enfrentando, você deve agradecer a Ele. Porque mesmo que tudo esteja um caos, você ainda está vivo, você ainda está respirando, e isso já é um motivo suficiente para você agradecer ao Senhor todos os dias, ao levantar e ao se deitar. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor possa vir abençoar as nossas vidas e trabalhar em nossos corações, Pai, para que possamos cada dia ser mais gratos e aprender, ó Deus, que através das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é que o Senhor faz a transformação e o milagre. Pai, eu quero pedir agora, Pai, para que o Senhor abençoe a vida do pregador dessa noite, Senhor. Trabalha na vida deles, para que através da vida deles, Senhor, o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas também, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com
muito feliz de estar aqui nessa noite, né, com vocês. E hoje a gente está aqui direto da casa do pastor, né, por conta de boas notícias, né? Para quem não sabe, lá na nossa igreja a gente já quebrou as paredes, né? A gente já está instalando a nova janela. Então lá na igreja está com reforma. Então a gente está aqui fazendo o culto da casa dele, porque a gente está tendo esse momento de reforma lá na igreja, né? Graças a Deus, a gente louva a Deus por isso, né? E eu louvo a Deus também pela vida de cada irmão, né, que continua sendo fiel ao dízimo e oferta, porque isso a gente está colhendo os frutos disso na nossa igreja, né? E eu tenho certeza que você está colhendo isso na sua vida. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13, a gente vai ler alguns versículos, algo que Deus colocou no meu coração de compartilhar nessa noite com você. Números capítulo 13, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 13 e vamos ler alguns versículos do capítulo 14. Vamos começar pelo versículo 1. Amém? Vamos começar a leitura, vamos ler primeiro do 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 3. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças do filho de Israel. Agora pula lá para o versículo 17. E enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subir por aqui para a banda do sul, e subir a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se é boa ou má. E quais são as cidades que habita, se em arraiais, se fortalezas? Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Se esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 21. Assim, subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e daí cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e viram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhe os frutos da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente não leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus que habitam na montanha, e os canadeus que habitam ao pé do mar, pelo ribeirão do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak,
descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora vamos continuar a leitura no capítulo 14, a partir do 1 até o 9. Então, levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morremos na terra do Egito, se morremos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para que caímos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por ela presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Acalebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio, na qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos lá dará terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero te convidar a fechar teus olhos, para a gente meditar nesses versículos que eu acabei de ler. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Deus, de ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra. Deus, mais um domingo que estamos aqui para celebrar o Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa falar aos nossos corações, que hoje, Deus, nós possamos virar uma chave no nosso interior e possamos, Deus, caminhar rumo às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, eu oro em nome de Jesus. Deus, abençoa cada pessoa que está ouvindo, abre os ouvidos, ó Deus, abre o entendimento para que possa entender tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração tem como título Rumo às Promessas. E uma convicção que eu tenho na minha vida é que Deus tem projetos e sonhos para cada um de nós. Nós não fomos feitos por acaso. Deus tem sonhos a nosso respeito, Ele tem promessas a nosso respeito. A partir do momento que Jesus morreu na cruz e nos salvou, Ele nos libera uma nova vida. E quando eu li esses 2 capítulos hoje à tarde, Deus falou muito forte no meu coração a respeito de nós caminharmos rumo às promessas que Deus tem para nós. Você que está em casa, eu quero te dar uma dica muito importante, você que pode. Pega algo para anotar, alguns passos que eu quero dar para você, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Grava muito, muito bem aquilo que a gente vai compartilhar nessa noite. Nós acabamos de ler um episódio no Antigo Testamento, onde o povo de Israel, antes de chegar na Terra Prometida, tinha acabado de sair do Egito, uma terra onde eles eram escravos, onde eles eram estrangeiros, eles estavam sendo oprimidos, e Deus levantou Moisés como um libertador, para tirar aquele povo daquela terra e conduzir para eles uma promessa. Deus que deu uma promessa para aquele povo, que levaria eles para uma terra onde manaria leite e mel. O interessante, meus irmãos, é que Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Deus é um Deus que libera promessas para nós. Da mesma forma que Ele liberou promessas a esse povo, esse Deus que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e é o Deus de Moisés e Deus desse povo, Ele libera promessas para mim e para a sua vida. E nessa noite, o intuito de trazer essa palavra é para que você possa meditar um pouco nas promessas que Deus já te deu. Trazer às memórias as coisas boas que Deus já colocou na sua vida. Trazer à memória os sonhos que Deus já plantou no seu coração. Eu tenho certeza que você tem algum sonho, algum objetivo. E aqui nós podemos trazer algumas ferramentas que nos ajudam a que essas promessas se cumpram na nossa vida. Amém? Então medita agora aí no seu lugar as promessas que Deus já trouxe no seu coração, os sonhos que você tem, o desejo que você tem de conquistar algo na sua vida. Pode ser algo espiritual, mas também pode ser algo natural. Talvez você sonhe em trabalhar
está em certo emprego, talvez você sonha em construir a sua casa, talvez você tenha vários projetos. E eu sei que o nosso tempo hoje é um tempo de crise, mas em meio à crise, eu estava conversando com o pastor antes de começar o culto, em meio à crise é um tempo da gente pensar e meditar em Deus, porque para Deus nada é impossível. Então, a gente leu, primeiramente aqui no capítulo 13, e a primeira ferramenta que eu vejo nesse capítulo é que Deus ele manda Moisés enviar homens a espiar a terra que ele mesmo prometeu. E a primeira ferramenta que eu quero te trazer hoje é que você possa visualizar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Que você tenha o hábito de olhar e saber para onde você está indo. Uma frase que eu anotei aqui que eu estava meditando é o seguinte: se você não sabe para onde você está indo, você nunca chegará a lugar nenhum. Nós precisamos saber onde Deus está nos levando. Falando como Igreja Metodista Canaã, Deus ele tem dado promessas para nós como igreja. Quantos anos atrás, quando a gente entrou na igreja, a gente sonhava talvez com um forro, com uma janela, a gente conversava sobre isso, a gente tinha tantos planos, tantos projetos para aquela igreja, e nós hoje estamos vendo isso acontecer. Mas antes disso acontecer, a gente tinha um objetivo. E eu tenho certeza que você tem um sonho, um projeto, um objetivo, e eu quero que você traga esse objetivo, esse projeto de Deus à mente agora. Que você não possa descartar, embora o tempo seja um tempo difícil, aprenda a visualizar aquilo que Deus te mostra. Foi o que Deus fez. Um povo que era escravo, um povo que era estrangeiro, Deus falou o seguinte: vai lá e olha a promessa que eu tenho para você. Olha esse projeto que eu tenho para você. Naquela época, aquele povo que era escravo, Deus estava falando para eles: olha, visualiza agora você como livre, você com liberdade. Aquele povo que era estrangeiro numa terra, ele falou assim: olha, agora se veja como uma nação. Não sei se você sabe, mas para você ser uma nação, primeiro você tem que ter um povo e você precisa ter um território. Deus estava mostrando para aquele povo o seguinte: olha, visualize, eu vou fazer de vocês uma nação. Deus deu uma promessa e estava falando para eles: visualize essa promessa. Por que é necessário que nós visualizamos as promessas? Por que é necessário que nós concentramos as nossas vistas nos sonhos que Deus tem para nós? Para que a gente possa começar a criar objetivos e metas para alcançá-los. Irmãos, tem coisas que Deus ele faz por nós, que Deus ele nos abençoa. O impossível está nas mãos de Deus, mas nós precisamos nos esforçar para conquistar algumas coisas. Nós precisamos criar objetivos, metas e precisamos nos posicionar para entrar na terra prometida. Esse povo, eles não iam alcançar essa terra prometida só simplesmente de ir lá, mas eles precisavam lutar, eles precisavam enfrentar os próprios medos, eles precisavam olhar aqueles gigantes que tinham lá e falar: não, Deus está conosco, a gente pode ir para cima. E os seus sonhos hoje? Quais são os gigantes que você visualiza no projeto que Deus tem para você? Eu quero te aconselhar, meu irmão, e te incentivar a montar os seus objetivos e correr atrás. Visualize o projeto que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus tem planos, Deus tem projetos para a sua vida. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto aqui é que nós lemos lá em Números 13, do versículo 17 até o versículo 33. A gente vê um povo que chega diante daquela terra e fica maravilhado. Por quê? Porque naquela terra dava fruto. E era a época de uva, dava uns cachos de uva enorme, ao ponto de 2 pessoas carregar aqueles cachos. Eles viam aquela terra bonita, e eles também viram povos, gigantes, eles viam povos, o pessoal bem forte lá, vários povos. E eles tiveram a impressão da terra e eles voltaram. Os 12 que Moisés tinha chamado, eles voltaram para contar para o povo. E é interessante que nós vemos 2 opiniões. Chegam 10 e falam: a terra é boa mesmo, manda leite e mel, mas não dá para a gente chegar lá. Não dá para a gente alcançar esse sonho. Eu acho que Moisés errou, Deus se enganou. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que eu não dou conta. 10 se enganaram, 10 falaram que não dava conta. Mas 2 falaram: não, é isso mesmo. Embora tenha gigante, embora tenha problema, a gente vai conseguir chegar lá. E pensando nisso, eu vi que existem 2 tipos de pessoas aqui nesse cenário. E eu separei esses 2 tipos de pessoas para a gente ter como exemplo, para a gente tomar uma decisão de ser o melhor tipo. Existem aquelas pessoas que são
proativas e existem aquelas pessoas que são reativas. E eu vou te explicar um pouquinho desse tipo de pessoa. A pessoa reativa, não sei se você conhece alguém assim, quando você conta para ela um sonho, quando você conta para ela um objetivo, ou quando você passa para ela uma proposta, a pessoa já fala assim: Ih, isso aí não vai dar certo não. Não, isso é impossível. Você quer virar médico? Não, médico, não, tem que estudar demais, você está doido? Ah, não, você quer reformar essa igreja? Não, essa igreja está velha, está tudo podre aqui, não tem como fazer nada aqui. Ah, você quer ter sua casa própria? Não, não tem como não, o governo, essa época do ano. São gente reativa. Tudo que você fala de sonho, a pessoa fala não dá certo, porque ela se enxerga como pequena. E talvez você é uma pessoa reativa. Talvez você tenha sonhos grandes, mas você fala: cara, de onde eu vim? Ah, eu sou pobre, ah, eu não tenho condição, não dá certo. Você é reativo. Mas aqui a gente vê um outro tipo de pessoa. Graças a Deus, os 12 não foram reativos. Tiveram 2 aqui que foram pessoas proativas, que falaram: não, dá certo sim. Não, a gente consegue, Deus está conosco. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: o que é impossível para Deus? Para Deus nada é impossível. Deus está conosco. Se Deus está com você, não existe coisas impossíveis. Para Deus tudo é possível. Você precisa crer, ter fé. Para você alcançar os objetivos que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você, você precisa de fé. Precisa ter fé. Entre uma pessoa reativa e uma pessoa proativa, a diferença delas é o nível de responsabilidade que ela pega para si, para assumir as coisas da vida dela e os projetos que Deus tem para ela. Quando o Caleb e Josué, eles tiveram um posicionamento de falar assim: não, a gente vai, eles se responsabilizaram. Pessoas proativas, elas se responsabilizam. Deus, ele tem procurado pessoas que se responsabilizam com a obra dele desses dias, se responsabilizam com a vida delas desses dias. Quantas pessoas hoje vivem a vida delas, deixando as coisas para lá, e é cada dia mais um dia, aí acorda amanhã, segunda-feira, ou vontade de chutar o balde, sair do meu emprego, não, as coisas não dão certo. Deus tem nos chamado para ser pessoas proativas, seguir o rumo das nossas vidas e alcançar os projetos que Deus tem para nós. É isso que Deus nos chama. E para isso nós precisamos nos responsabilizar, ter responsabilidade. Sabe o que significa responsabilidade? Responsabilidade, meu irmão, significa habilidade de dar respostas. Um dia eu vi um pregador falando que o céu muitas vezes não responde perguntas. O céu muitas vezes responde às nossas respostas. Como nós reagimos com as circunstâncias. Como nós reagimos em determinado momento. Será que quando é apresentado para nós um objetivo, um sonho, um projeto, nós reagimos como pessoas reativas? Nós falamos: não vai dar certo. Ou nós somos proativos e falamos: não, vai dar certo sim, eu vou me responsabilizar, eu vou correr atrás. O bom de pessoas proativas é que elas não têm determinismo. Existem alguns pensadores que falam sobre a questão determinante, né? Que a nossa vida é determinada pela circunstância, ou a nossa vida é determinada pela maneira que os nossos pais nos tratavam, ou pela maneira que um dia nós fomos criados. Eu entendo que em parte isso está certo, mas eu quero te dizer algo. Deus, ele determinou algo para nós, e é muito maior do que a circunstância, é muito maior do que talvez a criação que seus pais te deram, é muito maior do que talvez os seus traumas. O poder de Deus, ele consegue nos transformar para que a gente consiga alcançar os projetos de Deus para nós. Então, nós precisamos ser pessoas que têm fé, pessoas proativas. Nós que temos sonhos, temos projetos, precisamos correr atrás disso. Eu sei que é muito clichê falar essas coisas. Quando eu estava meditando essa palavra, eu falei: Deus, isso aqui é muito clichê, mas são coisas pequenas que nós deixamos de lado. E nós vamos negligenciando dia após dia. E vivemos como pessoas deixando a vida me levar. Sabe aquela música muito famosa? Deixa a vida me levar? Muitas vezes somos assim. Somos assim talvez com o nosso trabalho. Somos assim com a nossa vida espiritual. Não oramos, a gente não lê a Bíblia. Somos assim com o nosso corpo. A gente não gosta de malhar, não gosta de fazer regime. E eu me encaixo nisso também. Mas Deus tem nos chamado para ser responsáveis por aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Teve um povo aqui, Caleb e Josué, que eles foram responsáveis, eles falaram: não, eu vou lá e a gente vai conseguir. O terceiro tópico que eu quero que você grave é que os seus posicionamentos referente às promessas que Deus tem colocado nas suas mãos, elas influenciam outras pessoas. Quando nós lemos aqui do capítulo 14,
do 1 ao 9, nós vemos que aquele povo, quando recebeu aquela notícia da maioria deles falando, não dá certo porque ali tem gigante, ali o pessoal está forte, nós somos pequenos, não vamos conseguir. Eles influenciaram aqueles que estavam à volta ao ponto de eles falarem assim, acabou para nós, vamos voltar para o Egito. Não vamos mais seguir rumo a Canaã, vamos voltar para o Egito estava muito melhor. Seria muito melhor morrer lá no Egito do que vir aqui para Canaã e morrer. E quantas pessoas talvez, mediante as dificuldades, elas tomam uma posição e falam não vai dar certo, elas influenciam quem está à sua volta. Sabe, quando a gente desiste de algo que Deus nos colocou na nossa mão, a gente não influencia somente as nossas vidas. Os pais, eles influenciam seus filhos. Os maridos influenciam as suas esposas. O patrão, se é dono de uma empresa, influencia os seus funcionários. O pastor influencia as suas ovelhas. Quando nós decidimos abrir mão das promessas que Deus tem para nós, outras pessoas sofrem com isso. Por isso que é tão importante que a gente não desista e corra atrás daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós possamos correr com paciência aquilo que Deus colocou na nossa vida. Eu sei, irmãos, que falar de sonho, falar de promessa num tempo de coronavírus tem sido um assunto que ninguém quer falar. Mas eu quero te dizer que nosso Deus, Ele anda na contramão do mundo. Talvez você ache que a pior época do ano vai ser agora por conta do coronavírus. O pior ano da minha vida vai ser 2020 por conta do coronavírus. Irmãos, Deus pode te transformar esse ano como o melhor ano da sua vida. Se você começar a visualizar as promessas que Deus tem para você. Se você começar a tomar uma posição e falar, Deus, eu tenho um sonho, eu quero correr atrás desse sonho. Deus vai te dar ferramentas para você alcançar esse objetivo. Se você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, está aqui a minha vida, não está boa, me ajuda a mudar de vida, Deus vai te ajudar a mudar de vida. Eu lembro de um homem na Bíblia, depois você pesquisa a vida desse rei, o rei Ezequias. Ezequias era filho de Acabe. E Acabe foi um dos reis da Bíblia que mais fez coisa errada. Ele adorou outros deuses, ele vendeu as coisas do templo, o reino dele ficou sem exército, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Aí ele pega e morre e deixa um filho para assumir esse reinado, né? O rei Ezequias. Então é interessante que o rei Ezequias, com 25 anos de idade, ele resolveu ali pegar um reino que estava todo abalado e falou, olha, eu não quero esse reino para mim não, eu não quero as coisas dessa maneira. A Bíblia conta que o rei Ezequias ele começou a restaurar o templo, ele começou a orar a Deus, ele começou a restaurar algumas coisas na vida dele, inclusive o altar. A Bíblia deixa muito claro, depois você lê em 2 Crônicas, se eu não me engano, 2 Crônicas, o rei Ezequias ele começa a restaurar os altares de adoração a Deus, ele começa a colocar a vida do povo no lugar certo, o povo começa a voltar a adorar, começa a voltar a ofertar, e começa a dar tudo certo. E um dia levanta um rei contra a vida dele, um homem que tinha antes lutado contra Acabe. E ele fala, olha, eu vou vir e vou detonar com Israel. Naquela época de Acabe, vocês tinham vários deuses, agora vocês estão só com o Deus de Israel, vocês acham que vai me vencer? Ele começou a desafiar Ezequias. Mas Ezequias, que foi um homem que não quis que a vida dele e o povo de Israel continuasse daquela maneira, ele começou a adorar a Deus, ele orou a Deus e pediu ajuda. E então é interessante que Deus mandou um anjo, para detonar todos aqueles inimigos. E o rei Ezequias teve um reinado assim restaurado. Por que esse exemplo veio aqui no meu coração? Talvez você hoje está com uma bomba na sua mão. Talvez hoje você está com um problema financeiro. Talvez hoje você está com um problema no seu casamento. Talvez hoje você está com um problema com pessoas. Eu quero te dizer que você pode restaurar o seu altar com Deus e pedir para que Deus ele comece a consertar as coisas na sua vida. Ele possa começar a agir de maneira sobrenatural. Mas para isso você precisa querer, meu irmão e minha irmã. Você precisa tomar uma atitude de fé. Se nós continuarmos lendo essa história, nós vamos ver que esses 10, dentre os 12, esses 10 que não queriam possuir a terra prometida, eles morreram e não entraram em Canaã. Mas Josué e Caleb, no futuro, eles conseguiram entrar. E sabe por quê? Depois de muitos anos, a Bíblia fala que 40 anos. Sabe por que eles conseguiram possuir? Porque eles tinham no coração o desejo de não desistir dos sonhos dele, de não abrir mão das promessas que Deus tinha para eles. E dessa mesma maneira eu quero te convidar a não desistir do sonho que Deus colocou no seu coração, a meditar em cada versículo que nós lemos, em tudo que foi falado,
essa live vai ficar gravada, que você possa rever, anotar, pesquisar, se interessar mais por isso. Porque Deus ele tem planos para nós e se nós não corrermos atrás desses planos, meu irmão, pode ser que eles não se realizem. Eu lembro também de uma história, só para a gente acrescentar, do profeta Jonas, um profeta conhecido como Fujão. Deus tinha um projeto, um plano para ele, mas aquele homem ficou com tanto medo que ele resolveu fugir. E graças à misericórdia de Deus, ele ainda acabou caindo nos planos de Deus, no projeto que Deus tinha para a vida dele, de ir lá pregar para o povo de Nínive. E talvez nós tentamos fugir daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós tentamos fugir daqueles planos que Deus tem para nós e a gente vive em modo avião. Sabe quando você põe seu celular em modo avião? Você vive em modo avião, está tudo normal, mas Deus está nos despertando para viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu quero te convidar a orar nesse momento, que você possa fechar seus olhos aí onde você está. Queria, se for possível, que os meninos do louvor virem cantar novamente. Vamos ter um tempo de oração. A gente vai cantar aquela primeira canção. Eu queria que você orasse a Deus aí na sua casa. Fechasse os seus olhos, se ajoelhasse, se isso fosse possível. Ao ouvir essa canção, que você pudesse meditar nos projetos e nos planos que Deus tem para a sua vida. Essa letra dessa canção é muito importante porque realmente ela fala que Deus ele está conosco. Em Isaías 41:13, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, que Ele está conosco. Meu irmão, Deus ele está com você. Minha irmã, Deus ele está com você. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades, mas Deus ele está com você e vai te ajudar a chegar lá nas promessas. Eu coloquei como título essa palavra rumo às promessas, porque esse povo estava rumo a uma promessa de Deus, que era entrar na terra prometida. E eu sei que você também está rumo a uma promessa que Deus tem para a sua vida. Então não desista, corra com perseverança a carreira que está proposta, com os olhos firmes em Jesus. Amém? Comece a orar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu me prometi não desanimar, não olhar atrás, não desistir. Veio o temporal, agitou meu mar, fez a minha fé se abalar. E quando eu pensava não haver mais solução, Jesus Cristo veio sobre as águas, me estendeu a mão. Suas palavras me trouxeram forças pra vencer. Enxugou os meus olhos e me disse: filho, estou com você. Não temas, estou contigo. Glória a Deus. E ao teu lado eu sempre estarei. Aleluia. Na tempestade eu sou teu abrigo. Filho, nunca te deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Eu me prometi não desanimar, não olhar atrás, não desistir. Veio
entrado no nosso coração. Deus, nós estamos, Deus, caminhando rumo, Deus, a uma terra prometida, Deus, o Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, cravar, Deus, no nosso coração esse desejo, esse anseio, e que todos os dias, Deus, nós possamos nos posicionar, a caminhar e a correr, Deus, essa carreira que nos está proposta, Deus, com perseverança, Deus, com fé, olhando, Deus, firmemente a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Deus, que tem um sonho, que Deus, que tem um projeto, Deus, que esse projeto ele possa se concretizar. Deus, que o Senhor possa dar força àquele que talvez, Deus, está cansado. Deus, que talvez está sobrecarregado. Deus, que o Senhor possa tirar o medo, Deus, daquele que está com medo desse tempo, desses dias difíceis. Deus, traz fé, traz confiança, ó Pai. Deus, que Deus, em nome de Jesus, eu oro também para que o Senhor, Deus, possa, Deus, reacender, Deus, o coração daquele talvez que perdeu os sonhos, perdeu, Deus, os projetos que o Senhor tinha para ele. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, possa achar, Deus, lugar no nosso coração e na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. É isso. Amém, irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E é isso. A gente vai continuar com as lives por enquanto. Não temos previsão de volta. Então, é isso mesmo. Deus abençoa, tá? Com Deus. Amém.